voltando e continuando o raciocínio, né? Muitas pessoas não estão votando no Bolsonaro justamente pela questão da pandemia. Isso tanto no primeiro como no segundo turno, tá? Mas muitas pessoas estão votando nele também pelo fato de que eles não querem que alguém pior, isso é, pelos crimes que foram deixados claros, né? Explícito aí para todo mundo ver, do Lula. Né? Eu sei que tem muitos aí que não estão pensando dessa forma, ou talvez muitos estão deixando de votar no Bolsonaro, mas votando no Lula por conta das decisões que ele tomou e pela forma que ele se portou durante a pandemia, inclusive. Eu acho que o que ficou mais notório foi isso. As pessoas que são leigas, que não procuram se informar a respeito de política, que não têm conhecimento, mesmo procurando se informar, porque é uma coisa muito complexa, estou falando porque eu também já tentei, né? Não sou nenhum incapacitado intelectualmente, né? Nós, seres humanos, cada um tem uma limitação. Eu até acho que eu tenho uma certa limitação, mas a questão é complexa, leva tempo, né? Às vezes você não quer tomar é, parte do seu tempo para poder entender essas coisas, né? Mas enfim, fica a dica também para poder fazer, mas pode ter certeza, você vai ter que se aprofundar muito e você vai queimar muito o cérebro, vai bater muito cabeça para poder entender, tá? E lógico, você vai ter que enfrentar muitas informações contraditórias, informações fakes, informações levianas, né? Então a gente fica à mercê do jornalismo e a gente sabe o quanto o jornalismo é podre, né? Isso não só aqui no Brasil, mas em vários lugares, porque as pessoas querem cliques, né? As pessoas querem serem vistas, querem que aquelas informações que ela está passando seja vista. E eles vão fazer de tudo para fazer você, ao menos, entrar na informação, sabe? Que às vezes não é informação verdadeira. Então a gente está dentro de um sistema, de uma matriz que é muito difícil a gente conhecer de fato a verdade, né? Como o próprio Bolsonaro gosta de usar o Lucas 8:32, sem falha memória, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, enfim. A gente vê até contradição, mentira por parte dele, né? Buscando algumas outras informações, mas enfim, né? É difícil a gente acreditar, mas infelizmente, né, eles conseguem convencer muitas pessoas, tanto na parte do Lula como na parte do Bolsonaro. Né? Como essa parte aí que eu vejo que estão apelando para a questão da censura, estão apelando para a questão da ditadura, que nós vamos perder a liberdade, inclusive nós que somos cristãos vamos ser perseguidos. O fato é que, dentre os cristãos, acho que os cristãos sabem disso, aqueles que pelo menos têm um pouquinho de noção profética, que vai chegar esse momento uma hora ou outra. Não acredito que seja já no ano 2023 ou nos próximos 4 anos do mandato, possível mandato do Lula, não acredito nisso, tá? É, uso como exemplo os mandatos do PT e do próprio Lula, né? Que não houve perseguição religiosa. Há quem diga, por exemplo, até mesmo ele disse que criou uma lei sobre a questão da liberdade religiosa, não só na questão dos cristãos, mas de outras religiões também. Enfim, é um pouco estranho, né? A gente tem que pegar o padrão passado também, não que significa que vai manter-se assim no presente e no futuro. Não, mas a gente tem que olhar para o precedente, a gente pegar as informações que são faladas e comparar com aquilo que a gente tem de informação para poder confrontar. A informação no passado não era assim, por que, que no presente e no futuro vai ser? Então, às vezes é um tipo de apelação que não faz muito sentido. Eu acho que as pessoas deveriam se preocupar, os candidatos, em mostrar os seus planos de governo a atacar alguém, né, ou outro candidato que esteja no páreo. Acho que isso que vale. A questão do ataque tem que ser com argumento, com ideias dentro de debate, para provar cada vez mais que você é mais habilitado que o outro, que os seus projetos, seus planos são melhores do que o outro. E a gente não vê isso. Ano após ano eletivo, né, de eleição, a gente vê os candidatos se degladiando de fato, né? Mas isso acaba sendo muito ruim, né? Mas enfim, então muitas pessoas estão deixando de votar no Bolsonaro e votando no Lula por conta das suas atitudes dentro da pandemia, que é o que pesou, que pesa mais contra ele, né? Deveria ser um divisor de águas, mas algumas falas e algumas atitudes fizeram com que, pelo menos vendo de forma bem rasa, né, que é o que, na verdade, a maioria da população, e que o percentual que faz a diferença final na questão da eleição e do voto em um determinado candidato, essa grande maioria que não tem muita noção das coisas e que vê de forma bem superficial. E o que ela vê é o que é mostrado para ela, né? A forma como que foi
suportou o Bolsonaro, né? Ridicularizando as pessoas que estavam com problema originado pelo Covid, ridicularizando, né? Ridicularizando não, mas como eu já falei, né? Menosprezando a doença, enfim, dando opções extremamente ineficazes, enfim, tem tantas coisas aí que gerou problema. Né? Muito se fala da questão da economia, não, fica em casa, a economia vê depois. Eu acho que talvez essa seria a melhor opção mesmo, tendo em vista as alternativas que a gente tem de uma forma geral, que estar vivo, né? Buscar trabalhar, né? E ter a possibilidade de perder a vida por conta disso, né? Ou eu estou falando aqui de uma opção de você tendo saúde e vida, buscando a opção de trabalho, né, enfrentando o problema do Covid e tendo a possibilidade de morrer por isso, como muitos morreram, né? Ou simplesmente deixando, né, passando a dificuldade dentro de um determinado tempo e depois tentando se recuperar. Qual que vale mais a pena para você? A possibilidade de morrer a possibilidade de estar vivo. Eu estou resumindo aqui, né? Claro que eu não julgo ninguém que foi a favor de trabalhar, de ir contra o lockdown. Não critico porque eu não estou lá na classe política, muito pelo contrário, eu estou aqui na base, sou aquele populacho que sabe a realidade do brasileiro, né? Porque estou aqui como brasileiro também. Então, as coisas são difíceis, são complicadas, as contas elas não vão parar de chegar, então são coisas bem difíceis. Não critico as pessoas que tomaram essa decisão de ir contra o lockdown. Claro que a força maior obrigou essas pessoas a fazerem isso, e aí, lógico, existe um meio de fiscalização que vai fazer com que as pessoas não consigam buscar aquilo que elas querem, que é justamente trabalhar em meio a um decreto de lockdown, né? Não critico. Eu não tenho, em sã consciência eu sei que é complicado, não é bem assim, as contas vão continuar vindo, as pessoas vão passar necessidade, fome, enfim, diversas necessidades que a gente tem, né, como ser humano, então eu não critico. Acredito que talvez sim, dentro daquilo que foi mostrado, seria a melhor opção. Claro, há muitas informações sobre lockdown inteligente, de forma que não iria afetar tanto a economia como foi afetada, mas enfim, né? É, Então, acho que é complicado. Acho que tanto um lado quanto o outro, acho que dá pra gente pesar e entender que os dois lados têm verdades que são discutíveis, né? Que realmente deveria ser algo, assim, se for olhar para uma melhor decisão, era algo, como que eu posso dizer, livre, né? Não sei se isso afetaria o geral, mas uma decisão livre. Você quer ficar em casa, fique. Se bem que é meio complexo, né? Como é que a gente toma essa decisão? Isso também vai partir da empresa que vai te liberar ou não, enfim. Eu acho que talvez a maioria, por ser empreendedores, pensando no capitalismo, não iriam permitir. Então, é um assunto muito complexo, eu acho que nem é bom entrar nele aqui, mesmo que eu entrei no mesmo, né? É, Mas o fato é que o que mais pesa são decisões que foram tomadas, são formas que se portou durante isso, né? Isso contra o Bolsonaro. Então, dependendo da atitude que ele tivesse tomado nessa situação extremamente atípica e rara, né, não só no Brasil, mas na humanidade. Lógico, não sei se houve outros, não me recordo aqui, e se houve, talvez poderia ser utilizado como base, né, algumas informações, alguns posicionamentos, né, para poder se utilizar dessas estratégias naquele momento da pandemia, né? Mas de qualquer forma, como eu disse, aquilo veio para ser algo que mostraria a incapacidade ou a capacidade de ser resiliente, né? E infelizmente seria algo que veio para como divisor de águas para o bem e para o mal. Infelizmente para ele foi para o mal, porque ele tomou decisões erradas, né? Acredito eu. Talvez, lógico, não é só ele. Eu acho que talvez isso ficou como lição, porque tudo que acontece de ruim na nossa vida fica como lição. Que o país é desestruturado e não tem uma capacidade para lidar com problemas tão graves como esse. E se essa for a verdade, ficou a lição para que
a gente consiga, né, pelo menos eu falo da classe política que tem poder sobre o país, tomar decisões mais acertadas, né, e até mesmo se precaver, né, se for possível, dentro de uma situação onde não há crise. Né? Acho que a gente tem que levar isso para a vida, isso que eu estou falando, né, eu até tenho que me policiar quanto a isso, né, da questão da precaução, que é muito importante. Enfim, não sei se eu vou estender esse vídeo, já está chegando a 10 aqui, talvez eu faça uma terceira parte para finalizar, não sei. Vou ver o que vai acontecendo aqui conforme eu for falando. Mas, em suma, sim, tem mais de duas opções. Né? Eu acho que aqueles que dizem que não tem, né, está atacando a liberdade e a democracia. Tá? Você tem sim direito de, não gostando nenhum dos dois, não se simpatizando com nenhum dos dois, não se sentindo representado por nenhum dos dois, optar por branco, nulo, de novo, não acho legal a questão de não ir às urnas, tá? É ilegal, na verdade. O fato é esse, entendeu? Aí tem aqueles argumentos. Eu acho que eu vou cortar esse vídeo para finalizar na terceira parte e focar nos argumentos que são usados contra essa questão de você, pelo menos o que eu vou lembrar, né? De você anular ou tornar branco o seu voto, tá? Então, no próximo vídeo.